Pessoal, bom dia novamente. Bom, aqui estamos no capítulo 23 de Cálculo 1 e vamos ver aqui alguns novos conceitos relacionados à derivada da função. Vimos na aula passada regras práticas de calcular a derivada, sem precisar usar o limite do quociente de Newton, né? O limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. A gente viu regras que não precisam, que fazem com que a gente não precise usar essa fórmula, né? Essa definição de derivada. A derivada da constante é zero, né? A derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. A derivada da soma ou da diferença vai ser a soma ou a diferença das derivadas, né? Vimos também que a derivada de uma constante vezes a função vai ser a constante vezes a derivada da função. E a mesma coisa, a derivada de uma função sobre a constante não nula vai ser a derivada da função sobre a constante aqui embaixo. Então, essas constantes que estão multiplicando ou dividindo no cálculo da derivada, essas constantes se conservam, né? E aqui vamos ver dois conceitos: taxa média de variação de uma função e taxa instantânea de variação de uma função, já começando aí a ver as aplicações da derivada nas ciências, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui dois conceitos distintos de taxa. Tem a taxa média e a taxa instantânea, que é no ponto específico, né? Bom, você já deve estar aí pensando, com a taxa instantânea, que é num ponto específico, né, tem a ver com derivada, porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente que passa por um único ponto, né? E a taxa média é a taxa que relaciona dois pontos distintos. Então já não é derivada, já é ali, tem mais a ver com reta secante que passa por dois pontos distintos de um gráfico. Então, definição 1, a taxa média, ou seja, que passa por dois pontos. A taxa média de variação de uma função no intervalo AB vai ser f de b menos f de a sobre b menos a. No fundo, aqui é o mesmo conceito de coeficiente angular da reta secante, que passa pelo ponto A, f de a, e B, f de b, né? Então, a gente chama esse coeficiente angular da reta secante a gente chama de taxa média de variação da função, tá certo? É o quanto que a função variou em média naquele intervalo ali. Então, é como se fosse, por exemplo, um móvel que se desloca, né? Aí você tem ali a posição dele final menos a posição inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial, vai ser a velocidade média, né, do móvel naquele intervalo todo, né? Então, a gente chama isso de taxa média de variação. Quando esse f vai ser a posição do móvel, você tem, então, o conceito de velocidade média, né? Mas nem sempre essa função vai ser a posição, vai ser aí outra grandeza, né? Vai ter um outro significado em outras situações, né? Muito bem. E a definição 2, que é a segunda definição dessa aula de hoje, que é bem curta, né? A taxa instantânea de variação, instantânea, no instante específico, ou simplesmente taxa de variação de uma função no ponto x, no ponto específico, vai ser o limite, né? Aquilo que eu falei, né? Você pega essa taxa média aqui e faz com que o A tenda para B, né? Ou seja, vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, quando esse limite existe. Então, isso aqui, gente, é a própria derivada, né? É o próprio coeficiente angular da reta tangente da função no ponto x. Olha só, é a mesma... se você pegar essa expressão aqui, ela vai ser o seguinte, vai ser o limite dessa de cima quando o b tende para A. Olha só, imagina aqui que o x mais h é o ponto B. Quando h tende a zero, esse b aqui não vai tender para x, que é o próprio x aqui, então b tende para A, né? Quando h tende a zero, esse b tende para esse A aqui, né? Tá aqui, ó. E quando h tende a zero, é a mesma coisa de dizer que o b tende para A, porque quando b tende para A menos A é zero também, né? Então o denominador tende a zero, ó, e o numerador tende para, né, f de A menos f de A. Aqui seria f de x menos f de x, quando h tende a zero. Então, essa taxa instantânea de variação, ela é o limite dessa taxa média quando b tende para A, né? Ou seja, quando o intervalo b se aproxima aí de um ponto A, né? O b tende para A. Ou seja, você está calculando uma taxa de variação no ponto AF de A, ou no ponto X, né? No ponto específico. Por isso que eu chamo de taxa instantânea. Inclusive, pessoal, na definição de derivada, eu posso definir derivada não usando esse quociente de Newton. Posso usar calcular a derivada usando essa expressão. Limite, você coloca o limite aqui, ó, quando b tende para A, né? Então, a derivada no ponto A, eu posso definir assim, ó, a derivada no ponto A, f' de A, vai ser o limite quando b tende para A, de f de b menos f de A sobre b menos A.
tá bom? Mas, enfim, vamos fechar esse parênteses aí, né? De uma definição alternativa para a derivada. Vamos continuar aqui nosso estudo. Estamos estudando, então, taxa instantânea de variação, tá? Ou taxa de variação. Então, tem a taxa média, que é sem o limite, que é simplesmente f de b menos f de a sobre b menos a, que é o coeficiente angular da reta secante, que passa por 2 pontos, e também a taxa instantânea de variação, tá? Que é o coeficiente angular da reta tangente da função que é a derivada. Bom, porém, aqui está falando exatamente isso. Ó. Esse limite é a própria derivada da função f. Então, a taxa de variação de f, ou a taxa instantânea, que é a mesma coisa, é simplesmente a sua derivada, né? f' de x, ou ainda df de x. Então, tem a taxa média e tem a taxa de variação, né? A taxa de variação é a taxa instantânea, que é a derivada. Exemplos. A taxa média de variação da função y igual a cosseno x no intervalo 0 a π sobre 2 vai ser f de b menos f de a sobre b menos a, que é o coeficiente angular da reta secante, que passa por 2 pontos da função, que vai ser o cosseno de π sobre 2 menos cosseno zero, né? Cosseno de b menos cosseno de a, menos b menos a, π sobre 2 menos zero. O cosseno de π sobre 2 é zero, que é a mesma coisa do cosseno de 90 graus. Cosseno de 0 graus é 1, então fica 0 menos 1 sobre π sobre 2, e então vai ficar menos 1 sobre π sobre 2, ou menos 2 sobre π. Pronto, então essa é a taxa média de variação da função cosseno x nesse intervalo aqui. Agora, na número 2, ele quer a taxa de variação, ou seja, quando não fala média, né? Quando não fala taxa média, já está implícito, tá, gente, que é a segunda taxa, a taxa instantânea, tá bom? Então, uma coisa é falar taxa média, a outra é falar apenas taxa de variação. Taxa média de variação vai ser a taxa média de variação usando aqui essa fórmula, e taxa de variação vai ser a taxa instantânea de variação, usando aqui a derivada da função, né? Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Ou seja, lembrando de novo que a taxa instantânea é pegar a taxa média e fazer o limite quando b tende para a, né? Quando b tende para a. Mas, nesse caso aqui, eu não preciso, na número 2, usar a fórmula usar a fórmula do limite. Por quê? Porque na número 2, ele não está pedindo a taxa de variação, que é a própria derivada. Então, eu posso usar a regra prática. Lembra que as regras práticas da aula passada serviam para a gente não precisar usar a definição de derivada usando o limite quando h tende para zero? Então, como aqui ele está pedindo a taxa de variação, ele está pedindo a própria derivada. Então, você usa as regras práticas. Para que eu vou calcular o limite quando h tende para zero? Poderia, poderia. Mas aqui eu tenho as regras práticas, né? Nós demonstramos, inclusive, na aula passada, nas aulas passadas, que a derivada da constante é zero, a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então, vamos usar esses teoremas que já estabelecemos. Então, qual a derivada de 4x ao cubo no ponto x igual a 2, né? Qual a derivada de 3? Então, vamos lá. Ora, derivando, f' de x vai ser o seguinte. 4 vezes 3, 12x ao quadrado, já usando a derivada da potência, né? Menos a derivada da constante, que é zero. E aí, por fim, substituindo x por 2, nós temos, então, o que ele pediu. O f' no ponto 2, substituindo 2 aqui na notação, vai ser 12, 2 ao quadrado, já substituindo o x aqui por 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 12, né? 48, então vai ser o quê? A taxa instantânea de variação da função. 4x ao cubo menos 3 no ponto específico x igual a 2. Ou seja, simplesmente a taxa de variação da função. Exercícios. Encontre a taxa média. Né? Então, a taxa média é aquela que considera o intervalo todo, né? Não faz o limite quando o b tende para a, não. Não é instantânea, é no intervalo todo. Então, a taxa média de variação é o coeficiente angular da reta secante. Vai ser f de b menos f de a sobre b menos a. Nós, inclusive, já fizemos esses exercícios, agora só estou dando uma nova roupagem, né, um novo nome para esse coeficiente angular da reta secante. Estou chamando de taxa média de variação da função. É o quanto que ela variou em média naquele intervalo todo. Agora, na número 2, que é a taxa de variação, ou seja, a taxa instantânea, num ponto específico. Então, você pega a taxa média f de b menos f de a sobre b menos a e calcula o limite quando b tende para a. Então, o intervalo agora vai se fechar e vai ser ali agora o cálculo da taxa de variação no ponto A, no ponto ou no ponto X ali, num instante, né, num instante específico. Porém, ao invés de calcular o limite, né, da expressão do quociente de Newton, a gente pode simplesmente usar as regras práticas de cálculo de derivada. Tá? Então, como ele quer a taxa de variação, você já pensa que isso aqui é o sinônimo de derivada. Então, usa as regras de derivação, tá entendendo?
Então, a derivada aqui vai ser o seguinte, ó. Em vez de jogar no limite, calcula pela regra prática. Vai dar 10s menos 6, né? Ó, 10s elevado a 1 menos 6s elevado a 0. Né? Então, 10s menos 6. 10s menos 6, trocando s por 2, 20 menos 6. Né? 20 menos 6, 14. Está aqui, letra A. Opa, de novo. Aqui eu errei alguma coisa, né? Ó, 5 vezes 2, 10s. Substituindo por 2 vai dar 20. 20 menos 6, 14, né? Aqui está errado. Porque aqui eu devo ter pensado que é 20 menos 12, né? Vou consertar aqui a apostila, tá, gente? E já volto. Perdão, agora que eu vi, né, que a resposta aqui é da número 2, né? 14, tá certo? Então, vai ser o seguinte, ó, 10s menos 6, 10 vezes 2, 20, menos 6, 14, né? Estou olhando aqui a resposta 14 agora corretamente. E a letra B, mesma coisa, né? Deriva, ele quer a taxa de variação da função no ponto específico, instantaneamente, naquele instante. Então, deriva, vai ser 3x ao quadrado, que vai zerar, né? 3x ao quadrado no ponto 81. Então, fica 3 vezes 81 ao quadrado, tá bom? Então, vimos hoje aí taxa média de variação, né, que é o quanto que a função varia num determinado intervalo, que coincide aí com o conceito de coeficiente angular da reta secante, né? Que vai ser a tangente do ângulo que a reta secante passa, que a reta secante faz com o eixo horizontal, né? A tangente desse ângulo aqui. E vimos também a nova definição aqui, um novo entendimento do que seria a derivada, né? A derivada é a taxa instantânea de variação. Quanto que a função varia, a taxa de variação da função naquele ponto específico, né? Naquele ponto específico ali. Então, aí você pode calcular usando as regras práticas, né? Derivada de x elevado a n, derivada da constante. E, nas próximas aulas, vamos dar aí uma outra nova roupagem para as derivadas, né? Ou seja, nós vamos entender ela como velocidade, como eu acabei de falar, né? Então, a derivada também é ali a velocidade instantânea, né, de um objeto, né? Quando você tem a função s, a função posição, então a derivada dela vai ser a velocidade dela naquele instante. Também vamos ver o significado da derivada como sendo aceleração, né, de um objeto no movimento retilíneo. Tá? E depois, vamos ver outras regras, como derivar o cosseno, como derivar o seno, como derivar a exponencial de x, e elevado a x, né, onde é o número de Euler, 2,71828, como derivar o ln de x, logaritmo, tá certo? Como derivar funções compostas, né, como derivar produto de funções, tá certo? Porque aí não vai ser o produto das derivadas, né? Derivado do produto não vai ser o produto das derivadas. A gente vai ter que usar uma outra regra ali, tá? E aí a gente vai continuar, depois ver aplicações das derivadas, né? Não só aqui na questão da velocidade, mas, por exemplo, encontrar pontos de máximo de função, pontos de mínimo. E então a derivada rende bastante estudo aí para a gente, tá certo? Ainda. Então, pessoal, então hoje taxa média de variação e taxa instantânea de variação. Bons estudos, até a próxima.